paz, igreja. Nós estamos aqui reunidos hoje em adoração ao nome do nosso Deus. Nós estaremos cantando, por isso eu convido você que se coloque de pé onde você estiver, que nesse momento você venha render ao Senhor a adoração que está dentro de você. Nesse momento eu convido você a fechar os seus olhos e agradecer ao Senhor pela presença maravilhosa e poderosa dEle. Senhor, nós te louvamos, Pai, pelo Teu Santo Espírito. Te louvamos pelo Seu sacrifício, Deus. Nós te louvamos, Pai, engrandecemos ao Senhor pela Tua presença em nosso meio, Deus. A Tua presença que nos renova. A Tua presença, Deus, que tem renovado a Tua igreja aqui nessa cidade ano após ano, Deus. E durante muitos anos, Deus, nós estivemos aqui, Deus, os nossos irmãos que fundaram essa igreja, eles estiveram aqui, Deus, sendo renovados pelo Senhor. E hoje essa igreja, Deus, vive a presença do Espírito Santo do Senhor. Graças à oração e adoração desses irmãos, Pai, nós te louvamos, te rendemos glória, adoração ao Senhor. Nós adoramos ao Teu nome, Deus. Viver todos os propósitos dele nessa era. Por isso adore o nome do Senhor. Nós te rendemos adoração. Canta mais uma vez. Quão incrível é seu amor.
atravessa o coração, que cruza as eras só pra me encontrar e me abraçar pra nunca me deixar. Esplêndido amor que atravessa o coração, que cruza as eras só pra me encontrar. Vou me ajoelhar e me entregar. O Senhor atravessou eras para encontrar você nesse dia. Por isso, se você está ouvindo essa canção, se você foi tocado pelo Espírito Santo do Senhor, que você não deixe esse toque fugir. Aproveite esse momento. Deixe a luz do Senhor entrar em você. Deixe Ele mudar as coisas de lugar. Deixe Ele transformar a sua vida. Deixe Ele usar você nesse tempo. Deixe Ele te mostrar os propósitos dEle para a sua vida. Deixe Ele fazer o que Ele deseja fazer. O Senhor estará contigo. O Senhor estará contigo em tempos tão difíceis que nós temos atravessado. Ó Deus, nós cremos que o Senhor está conosco. Nós cremos que o Senhor está conosco, Deus. Jesus. O Senhor está conosco na fornalha. Amém? Você crê nisso? Aleluias. Nós cremos no Teu poder, Deus. Nós cremos no Teu poder, Deus, e declaramos, Deus. Nós cremos na Tua verdade, Senhor. Há uma graça se sou em meio ao fogo. Se nada me restou, quando vejo o que fez em mim, onde estava aí, onde estou aqui, eu sei sozinho não estarei. Havia um outro na fornalha, andando junto a mim. Havia um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em Ti, há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Há um outro na fornalha. Se você crê nisso, eu convido você a declarar essas verdades, porque o nosso Deus é poder e força. Nosso Deus é glorioso, amém? Sob as águas está o meu passado. Nunca mais o pecado vai me escravizar. Se tropeçar no meu caminhar, me levantarei, eu persistirei. Sigo em frente ao mundo, não vou me prostrar. Sozinho não estarei. Há um outro na fornalha, andando junto a mim. Há um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em Ti,
presença está aqui. Sinto o chão tremer sob os meus pés. Vão cair, nada nos separa, nada nos separa. Eu convido a você a declarar que não há outro igual a Jesus. Não há outro nome sob o qual nós iremos nos render. Senhor, nós não nos renderemos diante dos deuses desse mundo. Assim como o povo de Israel foi liberto do Egito, Senhor, eles não se renderam, Pai. Nós também não nos renderemos, Pai. O Senhor irá envergonhar cada um dos deuses dessa terra. O Senhor irá envergonhar toda a doença, todo o poder das trevas que tem se levantado contra o teu povo. Toda perseguição será envergonhada diante do nome do Senhor. Toda luta e provação que tem se levantado contra os teus servos irão se dobrar diante do nome do Senhor. Declare: não há nome igual ao nome de Jesus. O que era, que é e para sempre será. Mesmo que não saiba o que virá, sei que tua verdade não falhará. Eu sei, sozinho não estarei. Declare mais uma vez: eu sei, eu sei, eu sei, sozinho não estarei. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, quão bom tu és pra mim. Sei que o poder que vence a morte é o poder que vive em ti. Vejo tua luz, vejo tua luz sobre as trevas. Todo mal se rende a ti. Ouço rugir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sob os meus pés. As muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. Se preciso ser lembrado, quão bom tu és pra mim. Sei que o poder que vence a morte é o poder que vive. Declare: me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. A nossa alegria, Senhor, é saber que o Senhor está conosco. O Senhor está aqui, aleluia. Onde o seu nome é declarado, onde o seu nome é declarado, ali há poder, ali há poder, Deus. Nós temos fé em Ti, Deus. Nós temos fé no Teu nome. Nós cremos no Seu sacrifício, Deus, que é suficiente para nos resgatar, para nos purificar, Deus. Deus, o poder que vence a morte é o poder que vive em Ti, é o poder que vive em nós. Aleluia, Deus. Declare mais uma vez: me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Declare com fé: me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, quão bom tu és pra mim. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Declara mais uma vez: vejo tua luz sobre as trevas. Todo
se rende a ti. Ouço rugir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sobre os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Nada pode nos separar do amor do Senhor, amém. Declare, Bibá, que nada pode separar do amor de Deus. Essa igreja pertence ao Senhor, aleluia. Nós pertencemos ao Senhor. Nós temos um propósito juntos, unidos contra as forças das trevas, aleluia. O poder das trevas não pode contra o nome do Senhor. E que através dessa conferência a sua vida possa ser transformada. Transforma, Senhor, nossa igreja. Queremos ver o que o Senhor deseja de nós durante esse tempo. Ainda não chegamos aonde nós queremos chegar. Nós sentimos isso, Deus, e nós queremos ver aquilo que o Senhor vê sobre nós. Nós queremos ter a visão do Senhor, Pai. Por isso trabalha em cada um de nós, Deus, para que nós possamos ver através dos seus olhos, Deus. Purifica a nossa vida, purifica, Senhor, para que nós possamos ver aquilo que o Senhor pode ver, Deus. Nós precisamos estar em santidade, Deus, aleluia. Nós cremos no Teu poder, Deus. Nós cremos em Ti, Deus. Nós cremos em Ti, aleluia, aleluia, amém. Que a sua vida possa ser tocada pelo poder do Senhor durante a palavra. Que você mantenha os seus ouvidos abertos àquilo que o Senhor deseja da sua vida e da sua família nesse tempo. Amém? Graça e paz, amados, louvamos ao Senhor por esta rica oportunidade em poder estar compartilhando com os irmãos um pouco da palavra do Senhor. Neste momento tão especial para esta amada igreja que celebra 107 anos. Parabéns à primeira igreja batista de Alto Caparaó, e nós louvamos ao Senhor pela existência dessa igreja e nos sentimos honrados em participar deste momento tão significativo, este momento tão festivo para esta amada igreja. E desde já queremos também transmitir aqui o abraço da primeira igreja batista em Divino, igreja a qual pastoreamos, um abraço fraternal desta igreja para esta amada igreja. Nosso muito obrigado pelo convite, pastor Tiago Storino, que o Senhor continue abençoando a vida do irmão, também sua família, bem como o ministério que o Senhor tem para o irmão à frente desta querida e amada igreja. Pois bem, irmãos, nós que estamos tendo a oportunidade de participar junto com os irmãos desta conferência que tem como o título mais alto, ainda não chegamos aonde Deus quer nos levar. Nós queremos pensar com os irmãos aquilo que o apóstolo Paulo escreve à igreja, aos Colossenses, no 3º capítulo, do 1º ao 3º verso. Você já pode estar aí identificando este texto, e nós vamos ter a oportunidade de meditar naquilo que a palavra do Senhor tem a falar ao nosso coração. Por isso, nós vamos estar lendo a carta aos Colossenses, no 3º capítulo, do 1º ao 3º verso. Este momento em que a igreja precisa olhar para o alto e perceber que Deus tem grandes coisas para a sua igreja, assim como o próprio Senhor declara através do profeta Isaías no capítulo 55, que os pensamentos nossos não são os pensamentos dele, e nem os nossos caminhos, os caminhos dele. E aí nós vamos observar porque os pensamentos do Senhor são mais altos, e os caminhos do Senhor também
são mais altos. Por isso, nós, como igreja do Senhor, precisamos ir mais alto. E esta é a nossa expectativa, através da leitura desse texto em que estaremos compartilhando com os irmãos. O texto, então, aos Colossenses, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Nós vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor, pedindo para que o Senhor, através de sua palavra, possa falar ao nosso coração e nos despertar para esta verdade contida nesse texto. Ó Senhor, glorificamos o teu nome e adoramos, pois temos a alegria, ó Deus, de ler a tua palavra e aprender com a mesma. Que nesta oportunidade em que, tendo lido a tua palavra, ó Deus, e meditar na tua palavra, possa nos trazer, ó Deus, o esclarecimento e também um direcionamento para a nossa vida enquanto igreja do Senhor. Ó Pai querido, nós nos unimos em oração e pedimos, ó Pai querido, que as tuas mãos possam estar sempre estendidas sobre a vida dos teus servos e servas, que estão ao alcance dessa mensagem, que estão, ó Pai querido, acompanhando este momento em que a tua igreja busca, ó Deus, se aproximar mais do Senhor, porque sabemos que os seus pensamentos, ó Deus, são maiores e melhores do que os nossos, que os teus caminhos, Senhor, são melhores e maiores do que nosso. Por isso, então, nós suplicamos que a tua palavra possa falar ao nosso coração e que o teu Espírito, ó Deus, tenha livre acesso a trabalhar em nossa vida, para que a nossa vida possa ser moldada segundo os moldes que o Senhor tem para nós. Essa é a oração que fazemos, também suplicando as tuas preciosas bênçãos para esta amada igreja, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Se você puder permanecer com a sua Bíblia aberta, é bom, porque nós estaremos tendo a oportunidade de ler textos que estão também na carta aos Colossenses, mas também em outras cartas do próprio apóstolo Paulo. Como já falamos, lemos os 3 primeiros versos deste capítulo da carta aos Colossenses, quando o apóstolo Paulo escreve a esta igreja, e o tema principal desta carta que o apóstolo Paulo escreve é Cristo. Se você perceber, no primeiro capítulo, Paulo vai falar sobre a excelência da pessoa e da obra de Cristo. No segundo capítulo, Paulo vai falar sobre a plenitude da vida em Cristo. Vai falar também sobre a nova vida em Cristo. E aqui no terceiro capítulo, ele vai falar sobre as coisas do alto, cujas precisamos pensar. E ele fala um pouco sobre a velha natureza e a nova natureza. O motivo pelo qual o apóstolo Paulo escreve a esta igreja, e também é um motivo significativo para nós, como igreja do Senhor hoje, é para que a igreja pudesse ser cheia de sabedoria, e que pudesse também frutificar em toda boa obra, dando graças pela herança espiritual, a grande libertação e a redenção dos pecados que conseguimos em Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo inicia este terceiro capítulo com uma conjunção conclusiva, quando ele diz, portanto, ou seja, é a conclusão de um raciocínio. Ele fala sobre a excelência da pessoa e da obra de Cristo, ele fala sobre a plenitude da vida em Cristo, ele fala sobre a nova vida em Cristo, e agora nesse terceiro capítulo, iniciando esse terceiro capítulo, ele vai também fazer uma conclusão disso tudo. O que a excelência da pessoa e da obra de Cristo faz na vida
do ser humano, o que a plenitude da vida em Cristo faz na vida do ser humano e o que a nova vida em Cristo faz na vida do ser humano. Então, o apóstolo Paulo inicia este terceiro capítulo com uma conjunção conclusiva e é uma conclusão de um raciocínio. E ele, de certa forma, então, nos propõe 3 conclusões. E é sobre essas 3 conclusões que eu quero compartilhar com você daquilo que o apóstolo Paulo nos escreve nos versos que acabamos de ler. A primeira conclusão que o apóstolo Paulo nos dá através desse raciocínio é que, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, a conclusão de que nós já fomos ressuscitados com Cristo. E para você entender melhor, se você ainda não entende essa expressão, eu gostaria de compartilhar com você algo que o próprio apóstolo Paulo, quando escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15, no verso de número 22, quando o apóstolo Paulo vai mostrar na carta que só existem 2 modelos, só existem 2 matrizes. A primeira matriz é a matriz chamada Adão, e a segunda matriz, ou segundo modelo, é a matriz chamada Jesus. Dessa forma, ou nós estamos em Adão, ou nós estamos em Jesus. E aqui o apóstolo Paulo escreve a esta igreja, dizendo para esta igreja: olha, eu sei que vocês já ressuscitaram juntamente com Cristo, e vocês já não estão mais em Adão, vocês estão em Cristo. E eu quero abrir um parêntese aqui para você, irmão, para você, amigo, que está aí ao alcance da nossa voz, ao alcance desta mensagem. Quando o apóstolo Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 22, sobre esses 2 modelos, o qual toda a humanidade está, ou em Adão ou em Cristo, você, se ainda não está em Cristo, você precisa abrir os seus olhos espirituais, ser despertados para essa verdade espiritual, da necessidade de estar em Cristo. E dessa forma então, quando o apóstolo Paulo escreve essa igreja, o apóstolo Paulo está dizendo: vocês estão em Cristo, porque vocês ressuscitaram com Cristo. É a mesma mensagem que nós encontramos no texto aos Romanos, no 8º capítulo, no verso de número 16, quando o apóstolo Paulo vai falar que o Espírito Santo, juntamente com o nosso espírito, testifica que somos filhos de Deus. Dessa forma, então, nós entendemos que a fé cristã é nascer de novo, é nascer no reino de Deus. Se você observar o que diz o primeiro capítulo, no verso de número 13 desta carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo vai escrever a esses irmãos dizendo: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Existe uma tradução, ou algumas traduções, que trabalham a ideia: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ou seja, a fé cristã é nascer de novo, e esse nascimento é nascer no reino de Deus. Assim como o próprio apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, no 2º capítulo, que ele vai ressaltar: e Ele nos vivificou. Cristo nos vivificou, Ele nos deu vida juntamente com Ele. Por isso então, esta mensagem, ou esta primeira conclusão: irmãos, se vocês entregaram sua vida a Jesus Cristo, vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. E aqui, o que o apóstolo Paulo está dizendo, é se referindo à vida espiritual de cada um. É que o espírito desses irmãos foram ressuscitados, porque antes
Eles estavam mortos em seus delitos e pecados. O texto diz que Ele nos transportou, Ele nos tirou do império das trevas para o reino do Filho amado. Império é o resultado da força, império é o resultado da opressão, o império das trevas é o resultado da destruição, da invasão e da dominação. Perceba que todas as vezes aqui, quando referimos a império, referimos a trevas, mas quando nos referimos àquilo que Cristo fez, ou para onde Cristo nos levou, nós falamos o reino, onde Jesus é o rei. Ele tem por característica a afeição, ele tem por característica a intimidade, ele tem por característica comunhão e identificação. É por isso então que o apóstolo Paulo diz: olha, vocês foram ressuscitados com Cristo, o seu espírito ganhou vida, juntamente com o Espírito de Deus, e agora somos filhos de Deus. Essa é a primeira conclusão. Uma vez que a excelência da pessoa de Cristo e de sua obra nos proporciona a plenitude da vida em Cristo e uma nova vida em Cristo, só porque fomos ressuscitados com Cristo. E isto é muito significativo, porque quando o apóstolo Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, no 5º capítulo, no verso de número 17, ele diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em Cristo, então, nós experimentamos o nascer de novo. Em Cristo, então, nós experimentamos o fato de que somos transportados para o reino do seu Filho amado, para o reino de Deus. A segunda conclusão que o apóstolo Paulo trata é a conclusão de que vocês não só foram ressuscitados com Cristo, mas vocês morreram e a vida de vocês está escondida em Cristo. Olha, irmãos amados, perceba a expressão do texto. Vocês morreram e a vida de vocês está escondida em Cristo. Há uma identificação tão grande da vida daquele que ressuscitou com Cristo, que a sua vida agora é a vida de Cristo. Por isso então, este Cristo nos transporta do império das trevas para o reino, para o seu reino, assim como o próprio apóstolo Pedro, na primeira carta de Pedro, no 2º capítulo, no 9º verso, nos ensina que o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se sua vida então está escondida em Cristo, me responda: quem as pessoas verão quando elas olharem para você? Então a proposta de Paulo a conclusão de Paulo nós que já ressuscitamos com Cristo, que já recebemos o Espírito Santo, e esse Espírito nos vivificou, nos deu nova vida, e fomos transportados para o reino de Deus. E agora somos guiados, somos direcionados pelos valores, pelos ensinos, pelos princípios do reino de Deus. Na verdade, é justamente através da vida do cristão que os valores e os princípios do reino de Deus estão sendo visíveis no mundo atual. Por quê? Porque as pessoas estão olhando para os discípulos de Cristo e elas estão vendo Cristo. Como o próprio apóstolo Paulo diz: vocês morreram e a vida de vocês está escondida em Cristo. A pergunta que ele faz nesta oportunidade a sua vida está escondida em Cristo? Quando as pessoas olham para a sua vida,
elas conseguem ver a Cristo. Olha, quando nós saímos de debaixo do império das trevas e nascemos sobre o reino de Jesus, isto muda a nossa vida. Como já falei, nós ressuscitamos e o Espírito do Senhor nos une com o nosso espírito. E agora nós somos um espírito com Jesus. E o fruto do Espírito vai frutificar em nossa vida. E nós vamos ganhar uma nova natureza humana. A natureza do último Adão, como já falamos, que é Jesus de Nazaré. O primeiro Adão é a natureza carnal, mas o segundo Adão é a natureza celestial. É o que o apóstolo Paulo também escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso de número 45. Então perceba bem, irmãos, a responsabilidade que o apóstolo Paulo trata nestes versículos deste terceiro capítulo aos Colossenses, falando sobre o fato de que nós, uma vez ressuscitados com Cristo, morremos e a nossa vida está escondida em Cristo. É por isso que nós conseguimos entender o autor dentro de uma perspectiva, porque ele também é o autor da carta aos Gálatas, no segundo capítulo, no verso de número 20, quando ele diz: olha, já estou crucificado com Cristo, ou seja, eu já estou morto. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a minha vida está escondida em Cristo, de forma com que as pessoas, ao olharem para mim, elas verão Cristo. E este é o grande desafio da igreja de hoje. Este é o grande desafio da igreja, ou este é o desafio de todos os tempos, de forma com que as pessoas possam olhar para os seguidores de Cristo e verem Cristo. Dessa forma, nós que queremos ir mais alto, nós que queremos ter uma intimidade maior, nós que queremos ter uma identificação maior com Deus, nós não podemos nos esquecer que ressuscitados com Cristo, recebendo essa bênção, mas nós estamos escondidos em Cristo. De certo, o que a sociedade espera de nós, como igreja, é enxergar Cristo através de nós. Esta então é a segunda conclusão que o apóstolo Paulo chega. Vocês morreram e a vida de vocês está escondida em Cristo. Você poderia dizer: a minha vida está escondida em Cristo. Terceira conclusão, e também aqui um conselho. O apóstolo Paulo, entendendo que, uma vez que já fomos ressuscitados com Cristo, uma vez que nós morremos e a nossa vida está de certa forma em Cristo, agora recebemos um bom conselho. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Este é o conselho que o apóstolo Paulo deixa-nos nestes versos. Pensem nas coisas lá do alto. Nós estamos em uma conferência cujo o tema é mais alto. Vamos pensar nas coisas do alto. Vamos pensar naquilo que o Senhor tem para nós. Se você ressuscitou, busque as coisas lá do alto, porque esta é a vontade do Pai. E deve ser também a nossa vontade, uma vez que já fomos ressuscitados com Ele. Paulo está dizendo: embora ainda neste mundo precisemos viver além do aspecto prático e terreno que temos de nos relacionar, precisamos viver uma vida em uma dimensão que é mais profunda, sintonizada com Deus e naquilo que é celestial. Aliás, somos cidadãos dos céus, sim ou não? Nossa pátria é celestial, sim ou não?
Quais são as respostas que ecoam em sua vida quando você recebe esta pergunta? Você é um cidadão do céu? A sua pátria é uma pátria celestial? E por que o apóstolo Paulo faz essa advertência? O apóstolo Paulo faz essa advertência porque nós ainda temos uma natureza humana. Embora tendo um dia sido ressuscitados com Cristo, embora um dia tendo morrido com Cristo, ou crucificado na cruz de Cristo, e tendo a nossa vida escondida em Cristo, nós ainda temos uma natureza humana. E essa natureza humana é a natureza que o apóstolo Paulo identifica no texto como a velha natureza. Então, ele nos aconselha a pensar nas coisas lá do alto, para não acender a velha natureza em nós, para que a velha natureza não se acenda e não sobreponha com suas vontades, com seus desejos, com suas paixões, com suas concupiscências. E se assim fizermos, nós vamos deixar a vida de Cristo fluir em nossa vida. Por isso, o apóstolo Paulo, a partir do 5º verso, ele fala um pouco das características da velha natureza e as características da nova natureza. Amados, a velha natureza, ela tem por si a busca de prazeres ilícitos, mas a nova natureza, ela tem em si a busca de obedecer ao Senhor e desfrutar de prazeres lícitos. A perspectiva que o apóstolo Paulo trabalha nesses textos é que uma vez que fomos ressuscitados com Cristo, uma vez que agora a nossa vida está escondida em Cristo, nós vamos olhar para o alto, nós vamos olhar para Cristo, nós vamos ter Cristo como o nosso alvo, nós vamos ter Cristo como nosso exemplo, como nosso Senhor, como nosso mestre, como nosso direcionador, e vamos ter a oportunidade sim, de experimentar no nosso dia a dia, nos momentos em que estamos nos relacionando com os nossos amigos, com os nossos familiares, com as pessoas com as quais nós trabalhamos, nós vamos ter a oportunidade de viver aquilo que Cristo nos deixou como ensino, porque o que o Espírito do Senhor quer fazer em nós, é nos dar a alegria de frutificar o fruto do Espírito, e assim contrapondo contra as obras da velha natureza. Se a velha natureza tem em si só as obras da carne, a nova natureza tem o fruto do Espírito. A minha oração, querido irmão, amado irmão, amada irmã, amigo, é que você possa perceber se você está vivendo na velha natureza ou você está tendo a oportunidade de perceber em sua vida, em sua caminhada cristã, o frutificar do Espírito Santo, o fruto do Espírito em sua vida, e isso te identifica com a nova natureza. Aqueles que estão, de certa forma, na matriz de Adão, aqueles que estão no modelo de Adão, eles estão vivendo a velha natureza. Paulo, então, vai, de certa forma, nos dar uma advertência. Olhe para as coisas lá do alto. Aqui Paulo não está dizendo que devemos desconsiderar a nossa vida, que devemos abandonar a nossa vida terrena, mas devemos olhar essa vida como um tempo, como apenas um hiato, como apenas uma peregrinação. Mas nesse tempo que o Senhor tem nos permitido estar aqui, nós precisamos frutificar o fruto do Espírito do Senhor, e este fruto precisa ser visível
E sendo assim, as pessoas identificarão que a nossa vida está escondida em Cristo. Muitas vezes nós temos problemas, temos dificuldades, enfrentamos problemas na caminhada da vida cristã, justamente porque nós entendemos que o simples fato de entregar a nossa vida a Cristo não nos remete a uma responsabilidade maior e nos dá então a segurança da vida eterna. Engana-se aqueles que pensam assim. Junto a esta convicção de vida eterna que só em Cristo podemos ter, temos também sim esta responsabilidade de nossa vida estar escondida em Cristo e o fruto do Espírito Santo frutificando em nós e viver uma nova natureza. A igreja do Senhor é chamada a viver essa nova natureza. A igreja do Senhor, aqueles que foram já ressuscitados com Cristo, aqueles que foram transportados do império das trevas para o reino de Deus, e estão vivendo o reino de Deus, estão vivendo os valores do reino de Deus, aqueles que já morreram com Cristo, e eles agora têm a sua vida escondida em Cristo, estão tendo a oportunidade de olhar para as coisas lá do alto, de olhar para os ensinos de Cristo, de olhar para os ensinos do Pai, para os valores do reino de Deus, para os princípios do reino de Deus, e aplicá-los em sua vida. É isto que o apóstolo Paulo trata nestes versos, quando ele nos faz 3 conclusões de uma vida com Cristo, e nos deixa este grande recado, ou este grande compromisso que temos. Uma vez que ressuscitados com Cristo, uma vez que tendo não só ressuscitado, mas tendo a oportunidade de ser identificado com Cristo, o seremos se nós pensarmos nas coisas lá do alto. O problema é que muitas vezes o nosso olhar se fixa nas coisas dessa terra. Esquecemos que somos peregrinos aqui, esquecemos que somos passageiros aqui, e tentamos nos enraizar neste mundo. Nós começamos a gostar das coisas deste mundo, nós começamos a amar as coisas deste mundo, e isto nos faz perder o foco de que a nossa visão precisa estar mais alto, de que a nossa visão precisa estar no Senhor Jesus. E enquanto nós não voltarmos a nossa visão, a nossa atenção para Cristo, não conseguiremos frutificar, porque a nossa velha natureza, ela ascenderá, e ela, por certo, trará complicações para a nossa caminhada cristã. A minha oração, amados irmãos, é que como igreja do Senhor, a igreja do Senhor que está espalhada sobre a face da terra, possa ser sim, uma igreja composta de pessoas que foram ressuscitadas com Cristo, porque esta é a obra do novo nascimento. Composta também de pessoas que morreram para este mundo e estão vivendo agora a vida de Cristo, e por isso são identificados com Cristo. A minha oração é que como igreja espalhada por todo este mundo, possamos ser sim, pessoas que pensem nas coisas lá do alto, sabendo que o tempo que aqui estamos é um pequeno tempo em que o Senhor está nos dando a oportunidade de desfrutar sim de benesses, de bênçãos, que o Senhor tem nos dado a oportunidade sim de desfrutar de uma família, de desfrutar de prazeres lícitos,
Porque saiba você, tanto na porta estreita quanto na porta larga, existem prazeres. A grande diferença é que aqueles que estão indo pelo caminho da porta larga, são aqueles que estão vivendo a velha natureza e desfrutando de prazeres ilícitos, os quais o apóstolo Paulo, a partir do 5º verso, vai falar: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é a idolatria. Ele fala das ações e fala das reações: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Pois bem, mas há prazeres lícitos no caminho que nos conduz à porta estreita. O problema é que quando o nosso olhar está nas coisas aqui da terra, quando o nosso olhar se fixa somente nas coisas dessa terra, nós acendemos a nossa velha natureza. Nós acendemos a natureza, a velha natureza. E a minha oração é que, como igreja do Senhor, tantos irmãos quanto tantos outros que estão nos acompanhando agora, possam ter essa convicção de que, uma vez escondidos em Cristo, olhando para o alto, sempre mais alto, possamos então ter a oportunidade de desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem nos permitido desfrutar aqui neste mundo, mas sempre tendo a direção de Cristo através do seu Espírito em nós, e ter a oportunidade de, nessa caminhada de vida cristã, frutificar o fruto do Espírito, as qualidades deste fruto em minha vida enquanto discípulo de Cristo. Esta é a minha oração, este é também o desejo do Senhor, que durante a nossa caminhada de vida cristã, desfrutando das bênçãos que podemos desfrutar deste mundo, que nós possamos estar escondidos em Cristo, e quando alguém no seu cotidiano olhar para a sua vida, que eles possam ver a Cristo. Quer que isso aconteça? Pense nas coisas lá do alto. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos a carta aos Filipenses, ele vai falar sobre a importância de termos a nossa mente voltada para aquilo que agrada ao Senhor. E por último, quando o próprio Cristo, no Evangelho segundo Mateus, no 6º capítulo, diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua vontade. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. O que o apóstolo Paulo nos propõe nesta breve reflexão é que Cristo veio nos trazer os valores do reino de Deus, e que as pessoas precisam ver estes valores na vida de um verdadeiro seguidor de Cristo. Que você seja um verdadeiro seguidor de Cristo, e que as pessoas possam ver os valores, os princípios do reino de Deus em sua vida. E estes valores são manifestos na nova natureza, não na velha natureza. Estes valores estão, sim, sendo manifestados na nova natureza. Essa nova natureza que recebemos somente de Cristo, pela ação do Espírito de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida dos irmãos, e que, comprometidos com os valores do reino de Deus,
a nossa vida possa manifestar o reino de Deus. Um forte abraço aos irmãos. E assim terminamos este nosso momento, mas deixando aqui o nosso compromisso de orar uns pelos outros, até mesmo nestes momentos de celebração. Nós devemos lembrar de orar uns pelos outros, e a minha oração é que você possa manifestar o reino de Deus através da sua vida. Quer fazer isso? Olhe para as coisas do alto, sempre mais alto. É tempo de vencer o medo, as frustrações, as dores. É tempo de vencer o pecado. Sobre os filhos de Deus foi derramado o Espírito Santo. Estamos revestidos de poder e autoridade para vencer todo mal. Não se deixe dominar por coisas, por emoções, mas coloque-se inteiramente debaixo do governo de Cristo, porque Ele já venceu por nós e com Ele somos mais que vencedores. Nada vai me impedir. Eu sou mais que vencedor. Quem poderá me impedir? Se o meu Deus por mim está lutando, posso derrubar montanhas ao som do coração. Guerras cairão, gigantes não me intimidarão. Vencerei não sou. Estou protegido por todos os lados, em cima, embaixo, na frente, atrás, sozinho jamais. Estou revestido, Deus está comigo. Sai da minha frente, inimigo. Eu piso em serpentes e escorpiões. Deus está comigo, até a cova de leões. Estou revestido, Deus está comigo. Sai da minha frente, inimigo. Eu piso em serpentes e escorpiões. Deus está comigo, até a cova de leões. Sou mais que vencedor, sou mais que vencedor. Sou mais que vencedor, sou mais que vencedor. Estou protegido por todas as rotas, em cima, embaixo, na frente, atrás, sozinho jamais. Estou revestido, Deus está comigo. Sai da minha frente, inimigo. Piso em serpentes e escorpiões. Deus está comigo, até na cova de leões. Estou revestido, Deus está comigo. Sai da minha frente, inimigo. Piso em serpentes e escorpiões. Deus está comigo, até na cova de leões. Sou mais que vencedor, sou mais que vencedor. 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 Renda-se a Jesus. Na presença dEle, tudo em nós se transforma. O medo se transforma em coragem, as frustrações em força,
os gritos de dor em brados de louvor. Na presença dele somos purificados, porque ele é santo, ele é forte, ele é vitorioso. Aleluia. Eu sinto teu vento soprar, a tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar.
Olá, meus queridos irmãos da Primeira Igreja Batista de Alto Caparaó, que saudades de vocês, que alegria poder participar desse momento, dessa data comemorativa, em comemoração do aniversário da igreja. Eu estou muito feliz porque, e eu honro muito a Deus pelo privilégio de fazer parte dessa história. Eu os amo muito, eu sempre fui muito amado por vocês, e se eu estou onde estou hoje é por causa da Primeira Igreja Batista de Alto Caparaó, que me formou, onde eu me converti, onde eu cresci, onde eu amadureci, e foi a igreja que me enviou. Então eu sou muito feliz por isso, e hoje eu queria trazer uma rápida reflexão, bem rápida mesmo, sobre voar mais alto. O tema dessa conferência é voar mais alto. Mas eu gostaria de falar que antes de voar mais alto, Deus deseja criar raízes em nosso coração. Tem um texto que eu gostaria de ler com vocês, que é João, capítulo 15, a partir do versículo 5 até o versículo 16, em que Jesus diz assim: Sim, eu sou a videira, vocês são ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Aí lá no versículo 16 ele diz assim: vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, frutos que durem, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Esse texto é incrível porque Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu escolhi vocês, eu chamei vocês para que vocês deem muito fruto. Para que vocês deem muito fruto e frutos que permaneçam, que não são frutos provisórios. Ou seja, a Bíblia está dizendo que nós fomos chamados para voar alto. Jesus nos chamou para voar mais alto. Jesus nos chamou para dar muitos frutos, para ter sucesso, sucesso aos olhos dele. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Todos nós temos o desejo, cada cristão, todos nós temos o desejo profundo de impactar o mundo, né? Quem é que não tem o desejo de ser relevante, de impactar o mundo, de influenciar outras pessoas, de transformar a sociedade? Todos nós temos esse desejo de fazer algo que seja produtivo, algo que seja bom. Isso é bíblico. Esse é um desejo natural. É um desejo natural de quando nós cremos, de todo cristão, porque foi o próprio Deus quem colocou esse desejo no nosso coração. Porque o texto que nós acabamos de ler, ele diz que nós fomos chamados para ser frutíferos, para voar alto, para realizar grandes coisas. Deus não nos chamou para ficar sentado no banco da igreja, como se a igreja fosse um Netflix, onde eu vou, sento, eu assisto o que eu quero, depois eu vou para casa. Não, nós fomos chamados para fazermos grandes coisas, para sermos frutíferos e para darmos muitos frutos. É interessante que esse texto diz que muitos frutos, ou seja, grande quantidade, mas não é fruto ruim, são frutos que duram. É uma vida inteira de impacto. É uma vida inteira que começa bem e também termina bem. Mas, antes de nós realizarmos qualquer coisa grande, eu gosto dessa analogia que Jesus usou da videira, de uma árvore, de uma planta. E antes de qualquer árvore crescer, antes de qualquer fruto se desenvolver, algo é necessário. Primeiro, é necessário que existam raízes. Eu gostaria de meditar rapidamente nisso, que Deus tem falado ao meu coração nos últimos anos a respeito de criar raízes. Que antes de nós voarmos mais alto, antes de você começar a gerar os seus grandes frutos, os sonhos que você tem para o reino de Deus, antes de nós voarmos alto, antes Deus deseja criar raízes profundas no nosso coração. E a raiz, ela é a primeira coisa, na verdade, o fruto. Jesus ele falou que o fruto, que nós somos chamados para dar muitos frutos, mas o fruto ele é a última coisa do ciclo de uma árvore ou de qualquer planta. O fruto é a última coisa que aparece. Nós vivemos um vício nos nossos dias, em nossos tempos, que nós já queremos dar frutos. Nós queremos já o sucesso. Eu quero ter muitos seguidores nas redes sociais. Eu quero ser grande impacto, ter um grande impacto e grandes influências. Eu quero realizar grandes coisas. Mas no ciclo de uma árvore, o fruto é a última coisa que aparece. Antes de nascer a planta, na verdade, é necessário que haja raízes. A raiz é a primeira coisa que deve aparecer. E o mais difícil de Deus criar raízes em nosso coração é porque a raiz ela é criada num lugar em que ninguém vê. Antes de nós criarmos frutos, Deus deseja criar raízes em lugares escondidos, em lugares que ninguém vê, na nossa intimidade. Isso é importantíssimo. Nós precisamos, antes de voar mais alto, criar raízes
um sistema de raízes no lugar secreto. Para que nós possamos produzir frutos que sejam abundantes e duradouros, Deus precisa torná-lo maior por dentro do que por fora. Interessante que na Bíblia nós sempre vemos que antes de um impacto duradouro, qualquer personagem da Bíblia, antes deles terem um impacto duradouro, Deus os levou para um tempo de preparo, para um tempo de criar raízes. Moisés passou 40 anos no deserto antes dele começar o seu ministério. Jesus passou 30 anos da sua vida antes de ter 3 anos que foram impactantes. Paulo passou 10 anos antes dele começar os seus trabalhos missionários. Interessante, quando a gente lê o livro de Atos, parece que Paulo começou imediatamente, né? Mas não, ele passou 10 anos se preparando, criando raízes. Deus primeiro precisa nos construir por dentro. Isso é o que Deus tem me falado nesses últimos anos. Eu sempre tive grandes sonhos, eu sempre tive grandes expectativas. Sonhos de impactar, de ser influente, de realizar grandes coisas. Mas Deus me disse que antes ele precisava criar raízes no meu coração. Raízes no secreto, raízes onde ninguém vê. E passei por anos desse processo onde Deus foi criando raízes no meu coração para que eu pudesse me fortalecer nele e jamais desistir diante das crises. Deus precisa criar raízes no nosso coração para que nós possamos ter sucesso. E quando eu falo de sucesso, eu estou falando de sucesso aos olhos de Deus. Porque até mesmo a nossa definição de sucesso hoje em dia é um sucesso que não chama nada a atenção de Deus. Hoje a gente define como sucesso ser influente, né, ter muitos seguidores nas redes sociais, ser uma pessoa reconhecida, ter um ministério grande. A gente considera como sucesso hoje coisas que não chamam a atenção de Deus. Que na verdade o sucesso de Deus é infinitamente superior à nossa definição de sucesso. O sucesso de Deus é construir a nossa vida em coisas que sejam eternas. Qualquer outra coisa não impressiona a Deus. C.S. Lewis disse certa vez que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Hoje nós nos tornamos dependentes de um sucesso de curto prazo. Quando a gente fala, vamos voar mais alto, né? Glória a Deus, vamos voar mais alto. Só que a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente fala vamos voar mais alto é uma igreja grande, cheia de gente, influente nas redes sociais, reconhecida pelo Brasil, coisas que são passageiras e que não valem nada. Claro, é muito bom ter uma igreja grande, que seja relevante, mas isso não é sucesso aos olhos de Deus. A gente se impressiona com sucessos a curto prazo. A gente mede o nosso sucesso pela popularidade que a gente tem. Isso não chama a atenção de Deus. Isso não chama a atenção de Deus. A gente tem medido a nossa significância, o nosso significado, pela forma que a gente aparece na rede social ou que a gente aparece para as outras pessoas. A maneira como as outras pessoas me veem nas redes sociais é a maneira que eu meço a minha significância. Isso é tão pequeno. Esses são frutos podres. Esses são frutos que não permanecem. E Jesus está dizendo que ele deseja criar frutos que permaneçam. E os frutos que permanecem, eles são eternos. São coisas eternas. Coisas que realmente vale a pena e que realmente Deus quer gerar em nosso coração. Como diz o texto de 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim, olha, portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. A gente está pensando em voar mais alto, mas muitas vezes a nossa definição de voar mais alto são coisas que a gente vê. Igreja grande, muitas conversões, né, ser reconhecido pelo Brasil, ter um bom ministério de louvor, coisas que chamam a atenção, coisas que a gente vê. Mas o apóstolo Paulo diz, olha, nós não podemos olhar para aquilo que nós vemos. Em vez disso, fixamos o nosso olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Por isso, antes de nós crescermos e gerarmos frutos, Deus deseja criar um sistema de raízes no nosso coração. E raízes que criem frutos que durem. Existem 3 solos. Eu gosto dos solos, né? Porque a gente está falando de raiz, a raiz se desenvolve no solo. Existem 3 solos que Deus deseja desenvolver no seu coração antes que você voe alto. Antes que você tenha sucesso. Antes que você voe mais alto. Deus deseja gerar uma raiz em 3 solos. O primeiro solo que Deus deseja desenvolver uma raiz é na intimidade. Como tem sido o seu tempo de intimidade com Deus? Nós temos tratado Deus hoje como um fazedor de milagres. Deus vem resolver meu problema ou traz a cura.
Deus, as nossas orações hoje em dia mais se parecem com uma lista de compras do que com um poema de amor. Deus deseja ter intimidade com você. E não intimidade de um fazedor de milagres ou de um mordomo, mas Deus deseja que você gere intimidade com Ele no profundo, no secreto, onde ninguém vê. Esse é o mais importante, gerar intimidade com Deus onde ninguém vê. É o primeiro solo, é a primeira raiz que Deus deseja criar no nosso coração antes que a gente possa voar mais alto, antes que a gente possa crescer. Nós aprendemos e Jesus nos ensina que as orações públicas, que falar da boca para fora, que isso nada vale, isso não impressiona a Deus. Que ter um grande ministério, que ser influente, isso não impressiona a Deus. O que impressiona a Deus é quando Jesus nos ensina sobre oração, que Ele diz, olha, entra no seu quarto, fecha a sua porta no lugar em que ninguém vê, e ali no secreto, crie intimidade com Deus. Crie intimidade com Deus no lugar secreto onde ninguém vê. Essa é a primeira raiz que Deus deseja criar no nosso coração. De nada adianta voar alto se no secreto nós não temos intimidade com Deus. Se nós não temos intimidade com Deus, nós vamos transbordar apenas frutos podres, frutos que não duram, frutos que não permanecem. Isso não é voar alto, isso não é sucesso. Antes de voar alto, nós precisamos desenvolver o nosso tempo de intimidade. Como andam o seu tempo de oração? O seu tempo de oração tem sido momentos prazerosos, de louvor, de adoração, de contemplação, onde nós o ouvimos e o adoramos e contemplamos a sua beleza e a sua majestade, o quão doce e quão maravilhoso Ele é. Ou o seu momento de oração tem sido uma lista de pedidos, tão somente isso. Que nós possamos ver e reconhecer a Deus. Eu estava lendo ontem uma citação de Agostinho de Hipona, em que ele diz assim, Senhor, que eu te conheça, ó conhecedor de mim, que eu te conheça como conheces a mim, que nós possamos conhecer a Deus em nossa intimidade. Esse é o maior propósito da nossa vida, esse é o maior objetivo da nossa vida. Conhecer a Deus é muito maior do que qualquer sucesso de qualquer lugar que você queira chegar. Antes de tudo, nós precisamos conhecer a Deus. Paulo, na carta de Efésios, no primeiro capítulo, ele diz assim, eu oro por vocês. E a igreja de Éfeso estava passando por grandes perseguições, por grandes problemas. E Paulo poderia pedir, olha, eu oro para que as perseguições acabem, eu oro para que os problemas sumam, mas não. Paulo pediu, eu oro para que vocês cresçam no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Porque conhecer a Jesus é a coisa mais grandiosa que nós podemos fazer. É a raiz que nós precisamos criar antes de voar mais alto. O segundo solo, o primeiro solo então é a intimidade. O segundo solo que Deus deseja criar em nosso coração, antes que nós possamos voar mais alto, é o solo do serviço. Serviço. Jesus veio para servir e não para ser servido. Quando os discípulos estavam conversando com Jesus sobre quem seria o maior, né? Senhor, quem vai voar mais alto? Senhor, quem de nós vai voar mais alto? Me deixe sentar na sua direita. Quando os discípulos estavam discutindo quem voaria mais alto, Jesus disse, maior é o que serve. Maior é o que serve. Antes de você voar alto, meu querido, antes de você gerar frutos que permaneçam, chega para o pastor Tiago aí, chega para a sua liderança e diz, onde existe necessidade, eu quero servir onde há necessidade. Que nós possamos servir e servir em lugares que ninguém vê ou que não existe nem reconhecimento, mas nós precisamos servir. Eu me lembro que eu tinha grandes sonhos e grandes expectativas e que quando eu estava começando o meu ministério eu queria pregar, né? Eu queria estar no palco, coisas que não impressionam a Deus, isso não impressiona a Deus, mas eu queria, né, ter ministérios que fossem relevantes. E Deus constrangeu meu coração inúmeras vezes dizendo, Felipe, antes você precisa criar raízes onde ninguém vê, antes você precisa servir. Sirva a sua igreja em todas as áreas. Sirva a sua igreja. Sirva a primeira igreja batista de Alto Caparaó, onde existe necessidade. Não porque eu quero o ministério do teatro, eu quero o louvor. Deus não se impressiona com isso. Deus deseja que nós tenhamos um coração de servo, que nós possamos servir em amor, de verdade. Maior é o que serve. Servir a todas as pessoas, considerar os outros superiores a nós mesmos, como diz Filipenses no capítulo 2. Esse é o coração que nós precisamos. Esse é o segundo solo que Deus deseja criar raízes para que você possa crescer, desenvolver e voar mais alto. Antes de voar mais alto, você precisa criar raízes. Raízes na intimidade, raízes no serviço. E terceiro, raízes
na comunidade, na igreja. Tem muita gente querendo voar alto, mas voar alto sozinho. Isso é impossível. Tem muita gente querendo ouvir Deus, mas ouvir Deus sozinho. Isso é impossível. Antes de você voar mais alto, Deus quer gerar raízes no seu coração na comunidade. Porque apenas na comunidade nós podemos presenciar a Deus verdadeiramente. Meu querido, existem coisas que Deus vai falar com você apenas através da vida do seu irmão. Sabia disso? Sabia que não é possível conhecer a Deus plenamente sozinho? Que Deus usa pessoas ao nosso redor e na nossa comunidade para que nós possamos conhecê-lo? Porque Jesus nos chamou para caminharmos em comunidade, em igreja, na igreja local, servindo as pessoas. Então, antes de querer voar mais alto, crie raízes na sua comunidade. Crie raízes de comunhão, de serviço e de intimidade. Antes de voar mais alto, que nós possamos criar raízes profundas. E pode ser que isso leve tempo. Não tenha pressa, porque Paulo esperou 10 anos, Moisés esperou 40 anos, Jesus esperou 30 anos. O tempo para Deus não tem significado nenhum. Deus deseja que nós cresçamos e que a gente produza muito fruto, e fruto que permaneça. Frutos que chamam a atenção de Deus, frutos que são eternos, mas antes disso Ele deseja criar raízes em nosso coração. Amém? Essa é uma rápida reflexão, uma rápida devocional, que vocês sejam cheios da graça de Deus. E a minha oração é a mesma que o apóstolo Paulo, que vocês tenham pleno conhecimento da revelação de Jesus, que vocês o conheçam, que todos nós possamos conhecer a Deus a cada dia mais. Estou muito feliz. Parabéns, Pibac. Parabéns a todos dessa igreja maravilhosa, dessa igreja amada, que eu sinto tanta falta, que eu tenho tantas saudades. Espero vê-los muito prontamente, depois que essa pandemia acabar, passar uns dias em Alto Caparaó. Que Deus abençoe todos vocês e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus Pai, a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você.